E aí, gente, beleza? O plano desse programinha, como tu já deve estar sabendo, é comentar as últimas coisas que eu li. Eu tenho uma pilha razoável de quadrinhos aqui na minha mão. Eu vou começar com o Arqueiro Verde, o Gavião Arqueiro do Jeff... Pô, o cara também escreveu Arqueiro Verde, né? Mas enfim, o Gavião Arqueiro do Jeff Lemire. Esse escritor, ele teve tipo o maior desafio da Terra. Ele tinha que substituir o Matt Fraction no personagem. Substituir não, mas contar a fase que veio logo após, tipo, a melhor fase do Gavião Arqueiro de todos os tempos, um dos quadrinhos mais influentes dos últimos anos, e um quadrinho mega premiado. Então ele tinha que dar continuidade a um trabalho desse nível. E ele conseguiu. Claro, tem que considerar o fato de que eu sou meio fã do Jeff Lemire e tudo mais, mas eu gostei muito da história. Primeiro, ele procura repetir elementos da fase do Matt Fraction, então tu tem no quadrinho uma pegada bem humorada, tu tem um desenhista que lembra um pouco o David Aja, que é o Ramon Pérez, e ao mesmo tempo o Jeff Lemire coloca um pouco do toque próprio dele, que é tratar de temas familiares, né, que é o que ele sabe fazer de melhor. Aqui a história, ela tem flashbacks lindamente pintados, parece que são aquarelados, contando a infância do Clint Barton. E olha que detalhe legal aqui nas cores. Tu tem nos flashbacks geralmente cores frias, mas aqui, para representar o sofrimento, a dor, tu tem um vermelho caindo por cima da página. Sério, muito, muito lindo, assim. Eu acho legal que essa é uma história onde a infância do Clint se mescla com a trama que está acontecendo nos dias de hoje. Então, a própria narrativa das páginas, ela vai se alterando conforme as duas tramas vão se conectando mais. Pode ver o seguinte, aqui no começo, tu tem páginas inteiras de flashback. Tu tem, enfim, a página ali aquarelada e também páginas inteiras mostrando o tempo presente. Conforme as histórias vão se mesclando, os quadros também vão se mesclando. Aqui tu tem uma parte com o flashback e uma parte com o tempo atual. Até o momento, quando tá chegando mais perto do final, os flashbacks, eles literalmente se mesclam com o tempo atual. Então, eu achei uma solução narrativa legal, assim, pra contar a história. Enfim, eu gostei da história, sendo que são só 2 encadenados pra fechar essa fase, que faz parte da totalmente diferente nova Marvel. Ah, e só um detalhe, tu não precisa ter lido a fase anterior pra ler isso aqui, tá? É uma leitura bem tranquila. Ah, e com referências a Akira, esqueci de falar. Tu tem aquelas crianças especiais de Akira aparecendo aqui. Então é bem bacana. Agora eu vou comentar um quadrinho que eu não li, veja só. Cavaleiro das Trevas, Raça Superior, o volume 8. No caso eu tô esperando essa série terminar pra depois ler tudo de uma vez e não esquecer as coisas. Eu peguei a capa do Bill Sienkiewicz, embora eu tenha ficado tentado a pegar a capa do Frank Miller, essa aqui eu achei mais bacana. Enfim, eu não tô lendo a história, mas eu quero dizer que como os desenhos do Frank Miller estão melhorando. Ou na verdade é a questão do arte finalista, né? Aqui é o Klaus Jenson, arte finalizando. Eu sei que muita gente critica, que desenho feio, parece um desenho de criança. Mas eu bato o olho, por exemplo, olha só, olha os lábios dela, acho que é da comissária de polícia. Essa forma de desenhar as mulheres é Frank Miller. Me lembra a fase dele no Demolidor, lembra o Batman Cavaleiro das Trevas. Enfim, tomara que ele melhore cada vez mais e sei lá, produza alguma coisa, porque é Frank Miller, com certeza eu vou ler. E hoje de manhã eu dei uma lida no Deadpool vs Gambit, que é uma minissérie que saiu aqui no Deadpool Extra, número 6 da Panini. Eu fiquei muito feliz por 2 motivos lendo esse quadrinho. O primeiro deles é que é uma história boa do Deadpool. Sim, é uma coisa que não acontece sempre, de eu ler uma história legal desse personagem. Essa aqui bateu em cheio, sabe? Tu tem todos os elementos legais para uma história do Deadpool, sabe? Ele quebrando a quarta parede, situações inusitadas, ele falando, tagarelando um monte. Mas o legal é que, embora tenha essas tosquices comuns de histórias do Deadpool, quebrar a quarta parede, etc., a trama tem um sentido, sabe? Ela vai em algum lugar. Não é o Deadpool enfrentando uma mulher que joga cenouras e coelhos. Umas coisas assim que não tem graça. É legal, tu tem uma coisa meio trapalhões, sabe? Que é uma trama que se desenvolve e que no meio disso ela é boba, ela é tosca e tu vai rindo, sabe? Não é uma piada forçada, é uma piada que surge durante a trama. Por exemplo, o começo desse quadrinho, cara, é fenomenal, sabe? É o Deadpool e o Gambit enganando o Homem-Aranha e o Demolidor. Sabe, é muito, muito divertido. Aí eles vão numa feira vegana e brincam e tiram onda. Putz, cara, é realmente muito bom, assim, sabe? E toda a história é isso, são situações toscas envolvendo esses 2 personagens que surgem naturalmente. E o outro motivo que eu fiquei muito feliz é que esse é um quadrinho desenhado pelo Danilo Beruti. Sim, o brasileiro Danilo Beruti, né? Ele tem as cores da Chris Petter, mas a Chris ela já tá, vamos dizer assim, consolidada no mercado norte-americano. Mas aqui é um dos primeiros trabalhos do Danilo Beruti pela Marvel, que é um cara que eu acompanho desde lá do Bando de Dois, Necronauta. Então, cara, é muito legal, sabe? Eu fico muito feliz dele pegando um trabalho assim na Marvel,
principalmente por ser um gibi bom, eu fiquei muito assustado. Caraca, vamos dar um Deadpool pro Danilo Beruti e a história não vai ser legal. Não, a trama é bacana. E os desenhos do Danilo são demais. Vocês podem ver que ele não é aquele desenhista preguiçoso. Ele enche de quadros as páginas, sabe? Ele realmente faz, desenha cada detalhezinho da página. Pode ver também que ele desenha muito background dos cenários, então é um cara que dá pra ver que ele tá se esforçando pra fazer um trabalho legal na Marvel. E tá conseguindo, sabe? Tomara que deem cada vez mais quadrinhos pra ele desenhar e que ele faça bastante sucesso. Tá, mas nem tudo são flores. Eu também li o Deadpool Extra número 7. Eu li 2 encadernados do Deadpool essa semana. Por que eu peguei esse aqui principalmente? Porque ele é a volta do uniforme negro. É uma minissérie que brinca com a história da Marvel. É como se naquele momento que o Peter tirou o Venom dele, né, tirou o uniforme negro e jogou lá na igreja, caiu em cima do Deadpool e não do Ed Brock. Essa é a ideia do quadrinho. Só que, diferentemente do Deadpool vs Gambit, aqui as piadas são mega forçadas, assim, super... A maior parte dele eu não consegui ver graça, sabe? Por quê? Porque o foco aqui é a bobagem, sabe? É a situação, aqueles besteróis, sabe? Por exemplo, tu tem uns vilões, assim, que são caçadores de espaço e eles são mega caricatos, e eles estão tentando caçar o Deadpool pra pegar o simbionte. Também tem aquele momento, esse aqui cara, foi uma vergonha, assim. É o Deadpool enfrentando um palhaço, depois ela enfrenta uma mina que joga coelhinhos. Eu não tenho saco pra isso, sabe? Sei lá, não vale o meu tempo ler uma coisa assim. No fim, o que eu achei legal no gibi é lá pelo meio dele, quando o Kraven aparece e o Deadpool acaba influenciando numa história clássica do Homem-Aranha. Isso eu achei realmente muito criativo, assim, sabe? Mas sei lá, tu lê um gibi inteiro pra uma edição, uma partezinha dele ser legal, não valeu a pena. Tipo, é 10% do Deadpool mudando a história da Marvel e os outros 90% é besterol. Quando eu queria que os 90% no mínimo fossem essas brincadeiras dele mudando a cronologia e não mudando, enfim... Não rolou. Demolidor. Sim, Demolidor, o segundo encadernado, que aqui tá com o número 13, mas é o segundo encadernado da fase da totalmente diferente nova Marvel, escrita pelo Charles Soule. Tu já deve estar sabendo disso, mas no primeiro encadernado ele estabeleceu que todo mundo esqueceu qual é a identidade secreta do Demolidor, né? Ninguém lembra que ele é o Matt Murdock, sendo que a identidade dele anteriormente era pública. E aqui ele vai brincar justamente com isso. E eu vou te falar que eu me surpreendi aqui no começo. O Matt, ele acaba sendo caçado pela Elektra, que não sabe quem é ele, sabe? Ela tá atrás do Demolidor, ela quer matar o Demolidor por algum motivo. E cara, que sensacional o motivo que ela quer matar o Demolidor. Eu tomei um susto quando eu tava lendo. Caraca, é por isso, meu Deus, meu mundo como fã do Demolidor acabou, porque eu tive uma revelação absurda. Depois tem uma outra parte muito legal, que é o Demolidor infiltrado num cassino, usando os sentidos aguçados dele para vencer os caras no poker. Ele comenta que ele não sabe quais são as cartas que tem na mão dele, porque as cartas estão plastificadas, então ele não consegue sentir, né, com o tato. Aí ele tem que apostar no nível de preocupação e nos sinais de que os outros caras que estão na mesa de poker com ele estariam mentindo ou não. Demais. Só que aí depois do encadernado eu acho que ele não termina muito bem, sabe? Mais ali pra parte final aparece o Homem-Aranha e aí acho que perdeu um pouco a graça, sabe? O personagem não ficou muito bem caracterizado, as piadinhas não tem graça, sei lá. Mas enfim, valeu a pena. Mais um encadernado legal dessa nova fase do Demolidor, com essa capa linda do Bill Sienkiewicz. Que coisa linda. Vamos falar de uma decepção. Americans Got Powers, encadernado novo da Panini, que eu tava mega ansioso pra ler por causa de um nome, Bryan Hitch. Sim, a gente tem uma história de 7 edições, e toda desenhada pelo Bryan Hitch, naquele nível dos Supremos. Então assim, os desenhos, cara, são sensacionais. Olha essa página. É incrível. É um Bryan Hitch diferente do que a gente vê hoje na Liga da Justiça, ou lá na Liga da Justiça do DCU. É um Bryan Hitch dos Supremos mega realista que a gente aprendeu a amar. Olha só. O problema pra mim na história é o roteiro do Jonathan Ross. A ideia aqui é ser um reality show de seres superpoderosos. Num determinado dia lá, aconteceu um evento alienígena e bebês ganharam superpoderes, esses bebês ficaram mais velhos e entraram nesse reality show. O meu problema é que esse universo que é criado no Americans Got Powers, pra mim ele não é muito crível. Sei lá, esse reality show mostra os super-heróis, que seriam, sei lá, um bem da nação, se matando, sabe, dando soco, se quebrando, sendo que esses caras seriam muito importantes para pesquisa
e ao mesmo tempo que é um negócio mega sádico, sabe? Sei lá, as pessoas vendo na TV ele se matando. Ok, até tu pode considerar que é um exagero pra mostrar a realidade por trás dos reality shows. Mas o quadrinho nem vai tanto assim a fundo nessa parte, ele é um quadrinho mega superficial de gente caindo na porrada muito bem desenhada. É isso, sabe? Sendo que tem outras coisas que pra mim não fazem muito sentido. Tem um momento aqui que o irmão do maior herói daquele reality show sofre bullying na escola. Eu não sei quanto a ti, mas eu não me atreveria a bater no irmãozinho de um cara mega forte, sabe? Enfim, tem coisas ali pra mim que não pareceram muito críveis. Sendo que o quadrinho chega num momento que ele simplesmente repete a premissa dos X-Men. Então é uma coisa mega óbvia, assim, sabe? Que tu vê, não, putz, cadê a criatividade? E a grande surpresa do final, que tu diria, caraca, olha só como esse quadrinho acabou. Pra mim foi tipo, tá, acabou assim? Beleza. Enfim, foi decepcionante, só foi legal ver os desenhos do Bryan Hitch de volta. Comenta aí o que tu achou de American's Got Power. Será que eu tô errado? Será que esse universo era crível e eu que não acreditei? Tá, agora o assunto é o gibi mais legal e tocante que eu li esse mês, que é A Infância do Brasil, escrita e desenhada pelo José Aguiar e com cores lindas do Joel de Souza. Olha que trabalho bacana. Eu achei bem legal. Tem cara de Graphic MSP, não sei porquê, mas parece até pelo formato e pela temática. Aqui nós vemos contos curtos que se passam em várias épocas da história do Brasil, sempre focados nas crianças. Tá, eu sei, provavelmente tu vai pensar assim, contos sobre a história do Brasil, que chato, nossa, que sem graça. Não. Cara, é sensacional, assim, é extremamente tocante. Tem histórias aqui que tu lê que dói no teu coração, sabe? Porque não tem como tu ler uma coisa mais realista do que uma história que se passa num período específico da história do teu país. Que tu sabe que foi algo que aconteceu de verdade. E são crianças. Não tem como tu não te cativar com essas histórias. Sendo que é bacana que todo final de capítulo ele procura relacionar o passado do Brasil com as coisas que acontecem no presente com as crianças. Então é realmente muito bonito. Eu acho que dá pra dizer que esse é aquele tipo de quadrinho que te coloca com o pé no chão, sabe? Te faz lembrar onde tu tá, o país onde tu vive e o tipo de coisa que acontece. Dá uma olhada nessa página dupla do José Aguiar. Cara, que demais, assim, ele tem um traço... Não é um traço hiper realista, mas é muito expressivo. Enfim, que baita acerto da editora VEC. Isso aqui provavelmente vai estar em várias listas de melhores do ano, porque é simplesmente lindo, assim, é muito, muito bacana. Então, enfim, procura ler, tá? É legal, a Infância do Brasil, é um lançamento mega recente. E pra terminar, o Blame. Sim, o quarto volume desse mangá, lançado pela JBC, sendo que são 10 ao todo. Eu gosto de Blame. Enfim, já comentei que estava apaixonado pelos 3 primeiros volumes, e eu acho que esse quarto, ele deu uma caída, assim, porque é uma edição que se resolve muito no Deus Ex Machina, sabe? Aquela situação de roteiro que é impossível e de repente surge uma solução do nada e resolve o problema do protagonista. Isso acontece algumas vezes aqui no gibi. Mas assim, é tão bem desenhado, é tão bizarramente... As criaturas são tão escrotas e bizarras, e a tecnologia e tudo é tão lindo, e esse mundo te mantém tão interessado, que tu releva os Deus Ex Machina, sabe? Tá, ok, ele deu o tiro e matou todo mundo, tá, que seja, porque eu quero conhecer mais disso. Então, o Blame eu vou te falar que tá tendo um efeito muito incomum, assim, não é normal eu gostar tanto de uma coisa pelos desenhos. Olha isso, olha o design dessa criatura, assim, sério, o Tsutomu Nihei é simplesmente um semideus dos desenhos. É animal. Ele também desenha os complexos do universo de Blame de um jeito que é tudo gigantesco, grandioso, e as linhas de profundidade são infinitas. Eu estou apaixonado. Sinceramente, estou apaixonado. Eu não gosto muito de gravar vídeos com sono porque eu começo a falar bobagem. Mas enfim, acho que eu consegui me controlar. Eu espero que esse programinha tenha sido útil. Comenta aí a coisa mais legal que tu leu. Sim, comente pra que eu veja mais indicações, outras pessoas peguem mais indicações e a gente celebre os quadrinhos. Olha que bonito, tá bom? Vou indo lá. Eu estou doente. Doente.